Alexandra Dolgokinski. Coutinho, eu já ouvi falar esse nome. Lembra para mim, refresca a minha memória. Eu vou refrescar. Alexandra Dolgokinski é uma mulher que foi condenada pela morte do próprio filho. Isso aconteceu há algumas semanas, nós mostramos aqui. O julgamento foi recente. Essa é a Alexandra. Depois da condenação da Alexandra, a polícia e a justiça começaram a vasculhar o passado desta mãe assassina. Ela é uma mãe assassina, ela foi condenada por ter matado o filho. Mas o Ministério Público, a polícia, a justiça, todo mundo começou a investigar o passado dela para saber se Alexandra é ou não também uma esposa assassina. Coutinho, ela foi condenada pela morte do filho. O que tem a ver o marido? A polícia começou a ouvir depoimentos sobre a morte do primeiro marido de Alexandra, José. Alexandra foi condenada a 30 anos e 2 meses pela morte do filho, Rafael. Só que a polícia, buscando o passado dela, descobriu que o ex-marido morreu no ano de 2007. José morreu dentro de casa e, na época, o caso foi tratado como suicídio. Mas, por encontrar semelhanças entre a morte do filho e do marido, resolveram reabrir o caso. Rafael e José tiveram mortes semelhantes. Ela, inclusive, herdou o sobrenome de José, José Dolgokinski. A família de José pediu para que o caso fosse reaberto porque suspeita que o homem possa ter sido assassinado pela própria esposa. A polícia começou a investigar e acaba de sair o resultado. Qual é? A polícia aponta que Alexandra também assassinou o marido. 16 anos depois, o passado bateu a porta de Alexandra e ela agora pode sofrer uma nova condenação. Balança a reportagem. A investigação começou no dia 19 de janeiro. Foram quase 3 meses de um trabalho árduo. Foram oitiva de 13 testemunhas novas, foram realizadas mais uma perícia, levantamos o local do fato, fomos lá tentar encontrar alguma evidência e similitude entre os fatos. José Dolgokinski tinha 32 anos quando foi encontrado morto em 2007. De acordo com a investigação, na época, ele teria cometido suicídio. Segundo esse novo inquérito, as semelhanças entre as mortes de José e a de Rafael, 13 anos depois, afastaram essa hipótese. A posição da corda no pescoço de ambos, né? O formato da corda, formato de nylon, a corda de nylon, o mesmo nó, horário similar e a mesma pessoa suspeita. Então, essa é uma das evidências. A polícia concluiu que Alexandra Dolgokinski também matou o ex-marido. O caso foi reaberto, a pedido da família dele. A família ela não recebe com surpresa essa informação, porque em 2020, quando a gente fez a solicitação da reabertura do inquérito policial, da investigação, nós já tínhamos elementos bastante convincentes, que inclusive auxiliaram nessa nova investigação, de que, de fato, a Alexandra seria, se não a autora do crime, mas alguém que teria participado ativamente da morte do José. Desde aquela época, em 2007, a família ela já tinha uma convicção de que o José não havia tirado a própria vida e sim a Alexandra teria provocado a morte dele intencionalmente. Alexandra tinha 19 anos de idade na época e não será indiciada porque o crime prescreveu. A defesa nega que ela tenha matado José. Informações novas capazes de mudar o cenário só surgiu em 2020. Só a partir de 2020 e algumas só em 2023, no segundo interrogatório dela. Então, ou seja, lá atrás a investigação foi concluída conforme tinha que ser.
Na verdade, a prescrição do crime ela só tem a ver com a punição penal da Alexandra. Mas a questão civil, que é a possibilidade de se pedir, inclusive, uma indenização, a família pedir uma indenização, e também é algo que a família quer muito, é que a Alexandra, que se chama Alexandra Salek Batista, deixe de se autodenominar Dolgokenski, porque a família tem sofrido muitos danos em decorrência desse uso indevido da Alexandra do nome do primeiro marido. Inclusive, as irmãs, muitas vezes, acabam se furtando de usar o próprio sobrenome, porque o sobrenome Dolgokenski acabou ficando conhecido nacionalmente de uma forma muito negativa. Condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte do filho, Alexandra Dolgokenski cumpre pena no presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre. No julgamento, em janeiro desse ano, ela foi considerada culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Eu fico pensando aqui, quantas pessoas me assistem e gostariam de ter um filho, não têm, por N motivos. Ou uma dificuldade para gerar, ou uma questão financeira, a pessoa pensa nisso, não tem. Essa moça teve a oportunidade de ter um filho e o matou. Quantas pessoas me assistem e gostariam de viver um relacionamento, se casar, constituir uma família e também não conseguiram por algum motivo? Essa mulher se casou e agora, para a polícia, ela também matou o marido na época. Não é ex-marido, é o marido. Virou ex depois, porque ela se casou de novo e ela ficou viúva. Mas ele se suicidou. A polícia reabriu o caso, pegou as semelhanças e disse, olha, ela também matou o marido. E aí, Lombardi? E aí vai para um novo julgamento, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o menino, ela, desculpa a expressão, ela é safada, porque ela disse que, na primeira vez, matou o menino porque ele vivia muito no celular. Aí o que ela fez? Matou o menino, dopou o menino, matou o menino para asfixia, colocou numa caixa na casa do vizinho. Os vizinhos estavam viajando para São Paulo e pediram para ela, ó, dá uma olhadinha na casa aqui pra gente. Ela colocou na caixa e depois deu queixa. A caixa atrás de você. Deu queixa do desaparecimento. Deu queixa do desaparecimento, deu entrevista pro rádio, chorou pra polícia, não sei o que. Aí o advogado... Aí comprovaram que ela era culpada. No julgamento, os advogados entraram lá, falaram que quem era o culpado era o pai do menino. Ela tentou culpar o marido. Que morava no Paraná, olha, absurdo isso. Tentou culpar o pai da criança. Até que a justiça foi feita há 30 anos. E o que se espera é que ela fique 30, mas agora com essa história da morte do primeiro marido.